Olá, bem-vindas ao podcast Por Minhas Mamas. Esse é um lugar destinado a mulheres, suas mamas e suas histórias. Esse é um lugar de fala, mas principalmente esse é um lugar de muita vida. Hoje nós estamos num episódio muito especial com a nossa convidada Gladys, 58 anos, divorciada, uma filha hoje que tem 24 anos, aposentada ex-bancária, mas principalmente integrante aí do diretório da Associação Por Minhas Mamas aqui em Curitiba. E ela veio hoje para contar a história dela. E eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Esse episódio é muito especial e todo mundo vai entender por quê. E eu acho que você é a representação de vida para nós. Nossa, doutora, muito obrigada. Eu fico assim já com emoção à flor da pele. Fico muito feliz de você estar aqui. Obrigada por aceitar o convite. E a gente começa o podcast dessa primeira temporada com um jeito que eu acho que não tem começado diferente, porque essa primeira temporada é muito pra gente contextualizar o cenário do câncer de mama, que ainda é um tabu muito forte, o câncer de maneira geral, Sim. Mas o câncer de mama, mulheres que descobrem o diagnóstico acabam entrando num desespero por a gente ter esse estereótipo de que o câncer é terminalidade, o câncer é fim de linha. Uhum. Então, essa primeira temporada que a gente lançou no outubro e agora estamos no primeiro episódio de novembro, é pra gente falar sobre os diversos cenários de mulheres que passaram por um tratamento, ainda passam, estão em tratamento crônico e trazer mais luz para toda essa conversa. Então, esse é o nosso começo. Eu queria que você contasse para nós a tua história com o câncer de mama. Nossa, doutora, então, como diz, prepare o lenço e vamos às emoções. Eu estava com 35 anos, amamentando a minha filha, então com 1 ano de idade, naquela correria, já tinha voltado ao trabalho, no pós-licença, tudo isso, e o meu médico orientou, Gladys, já está na hora de parar a amamentação. Isso, então, foi há 23 anos atrás. E eu cessei a amamentação. Nisso, as minhas mamas, então, começaram a voltar, a diminuir de tamanho, tudo Daquela isso, né? Daquela murchadinha ali do pós-lactação. Isso, exatamente. E um dia, eu deitada, e eu lembro que era um domingo de tarde, eu estava assim, jogada na cama, e sem qualquer pretensão, passei a mão na minha mama. E senti um carocinho. Um carocinho sempre acende uma luz, né? Imediatamente fui ao médico na semana seguinte e disse, olha aqui, doutor, achei um carocinho aqui, um pouco estranho. Ele apalpou, fez o exame clínico, tudo isso. Ele disse, Gladys, isso tem uma grande chance de ser o leite, porque tua mama está agora voltando ao formato, né, as características iniciais. Então vamos fazer o seguinte, daqui a 1 mês você volta e eu quero analisar. Provavelmente esse carocinho já terá desaparecido. Perfeito. Estava com 30 e poucos anos, não tinha, então, nenhum histórico oncológico, nada disso. Na família também não tinha nada? Nada. E 1 mês depois eu voltei e eu disse, doutor, o carocinho ainda está ali. Ele disse, bom, então vamos investigar. Mesmo estando fora do padrão, ele pediu, então, uma mamografia. É só um parênteses, né? Porque você falou 23 anos atrás. Era um contexto que era ainda mais raro, mulher jovem. Hoje a gente já sabe que mulheres de 30 e pouco tem muitas. A taxa de diagnóstico antes dos 40 hoje no Brasil gira em torno de 20%, segundo o último estudo que a gente tem, que traz dados, né, estatísticos brasileiros em relação a isso. Então, é num contexto em que era muito raro mesmo uma mulher jovem, né? Sim. Então, eu imagino que para o teu médico, como realmente foi, então vamos ver o que é, mas não é como hoje nas mulheres mais jovens que a gente vê nódulo e já vai investigar, né? Exatamente. Então, é muito importante nós contextualizarmos e levarmos as pessoas a esse mundo de 20 anos atrás. Então, por isso que até eu falei, assim, porque para um médico não ter investigado, é porque há 23 anos atrás não era a incidência que é hoje. Não era. Poderia ter passado batido, ou poderia ter sido, mas o médico foi atencioso, né? Foi atento, na realidade. Foi atento a esse sinal e eu fiz a mamografia. Nisso, a mamografia já saiu com um achado a ser investigado, era uma palavra assim, sabe?
um achado diferente do que seria, que não era então leite. Não era o leite, que era o... Realmente um nódulo. Era um nódulo, que era o objetivo daquele exame, o médico descartar, né? Alguma alteração do período de lactação. Exatamente. Então, aí fui encaminhada para biópsia. Aí, aquele frio ali, quando já falou em biópsia, eu senti o coração já começando a palpitar, né? Porque até então... Porque ali já bate o desespero. Biopsiar por quê, né? Biopsiar, exato. Por que tem que olhar o que tá lá dentro agora, né? É porque efetivamente é uma suspeita e daí ali o teu chão já começa a abrir, Começa a abrir. Bom, fiz o procedimento e tocando a vida normal, trabalhando muito no banco, muito, muito mesmo, mas deixei aquele assunto afastado, porque então voltamos a uma criança de 1 ano e pouquinho, querendo toda a atenção, eu extremamente workaholic, dedicada ao trabalho, na função ali de mãe, minha primeira filha, tudo isso, uma alegria sem fim, vivendo aquela maternidade plena. A minha gestação foi maravilhosa e eu sempre disse que eu queria ser uma chocadeira, sabe? Nos meus planos eu teria aí 4 filhos tranquilamente, né? E eu lembro que eu estava dirigindo quando eu recebi uma mensagem num pager. Gente, vocês talvez não saibam o que é um pager, mas era um aparelhinho que vinha uma mensagem escrita, que vinha assim codificadazinha, que o meu médico queria que eu fosse conversar com ele, que eu me dirigisse ao consultório. Eu disse, meu Deus, o que será que o doutor quer conversar comigo? Mas nem liguei. Mas assim, tinha esquecido, tinha deletado a história da biópsia. Ao mesmo tempo que tinha um medo, tinha uma certa, talvez, negação, ou deixa para lá que isso não é comigo, né? Mas o médico sempre atento. E veio a tal da mensagem, que era para eu me dirigir ao consultório. Chegando lá, a secretária disse, olha, o doutor quer conversar contigo, você aguarda um minutinho? Claro, não tem problema nenhum. E ele me recebeu e eu vi no olhar dele, quando ele abriu a porta, que estava estranho. E ele veio, ele me abraçou. Eu disse, né? Aí, nisso, ele disse, Gladys, nós precisamos conversar. E eu disse, o que foi, doutor? Né? Ele disse, Gladys, o resultado da biópsia não foi bom. Você está com um nódulo, eu não me lembro se a palavra foi assim, nódulo maligno, ou uma doença oncológica, ou você está com câncer de mama, porque realmente o baque é tão grande que tem coisas assim que apagam. A gente teve, eu acho que o primeiro ou o segundo episódio da temporada que foi o mesmo relato, assim, que aquele momento do diagnóstico, aquela primeira semana, você sabe o que aconteceu, mas você não consegue ter detalhes daquilo. Isso. Porque meio que tua mente apaga aquele momento. Apaga. E eu não sabia nem o que era doença oncológica. Eu vou te encaminhar para um oncologista. Eu disse, O que é? O que é oncologia? Para você ter ideia, doutora, eu cheguei em casa, para ter certeza para onde eu estava indo, eu peguei um dicionário Aurélio físico, tá? Não é no celular, aquele livrão de capa amarela, e fui procurar o que era oncologia. Aquilo me bateu muito forte. E o médico, então, o doutor, começou as primeiras orientações e disse, eu já vou agendar o oncologista, porque ele viu que eu não tinha nem condições, porque daí em diante o meu chão abriu e eu só sabia chorar, não sabia o que fazer. Literalmente eu me sentei derramada, eu me sentei assim derretida, como se eu não existisse naquele momento. Bom, e eu lembro que uma pergunta que eu fiz, porque, novamente, levando tudo isso para 20 anos atrás, a pergunta que eu fiz para ele é quanto tempo eu tenho? Né? E ao mesmo tempo que eu fiz essa pergunta, eu não deixei ele responder, eu disse, doutor, você trouxe a minha filha
a vida, a luz. Ele era o teu gineco-obstetra. Exato. Uhum. E então você não vai me deixar morrer. Você é corresponsável com a minha filha. Então eu joguei também uma responsabilidade. Eu precisava ter alguém para ser corresponsável comigo naquilo, na tarefa de viver. Né? Então isso me emociona porque foi um grande elo, uma grande parceria, uma grande busca de força também, né? Pode falar. Não. E daí começa a saga, digamos assim, né? Os desafios, não saga, né? Mas os desafios, então, de ir para uma especialidade totalmente desconhecida, eu parar o meu trabalho, digamos assim, imagine um carro correndo a 100 por hora e que de repente puxa o freio de mão, parou. Foi assim que aconteceu no meu trabalho, né? Na minha vida, exatamente. Mas que parte da sua vida, boa parte principal ali era o teu trabalho? Era o meu trabalho. Então eu lembro que eu encaminhei a chave da minha mesa para uma colega e disse: olha, tá aqui a chave. Eu não voltei ao banco nunca mais para retomar. Claro que daí a gente foi conversando depois, mas naquele instante eu precisava passar aquela responsabilidade do trabalho para uma pessoa e a parte marcante, então, foi a entrega dessa chave da mesa. Que é algo que você tem forte. Forte, né? Porque eu precisava, então, guiar, eu precisava tomar as rédeas, então, do tratamento, da vida e da luta pela vida. Né? Então, foi assim, essa primeira parte. E algumas perguntas importantes, né, dessa primeira fase aí do teu contato com a oncologia, né? O que você acha que foi mais difícil nesse primeiro momento? A notícia. A notícia. Mas eu só percebi isso depois com o tempo. Porque você vai tomando consciência disso. Tomando consciência, porque cada fase é muito importante. Totalmente importante. Mas para mim, enquanto paciente, foi a notícia. Então, eu registro assim que esse momento da notícia é tão forte para o paciente que tem que ser tratado, cuidado, com muito zelo nessas palavras. Porque ao mesmo tempo que o profissional precisa passar uma notícia forte, impactante, ele precisa ter o cuidado com a pessoa. A gente teve o episódio anterior ao teu, foi com a doutora Tamise Dacier, que é a mastologista parceira minha aí de rotina, e a gente falou muito sobre isso, do lado de cá da história, do como é difícil para nossa realidade. O mais difícil para nós é dar a notícia. É o momento mais difícil de tudo, porque eu acho que a gente tá com uma mulher com uma história, uma vida na nossa frente, que foi como você falou, aquele dia com empatia, com carinho que seu médico teve com você, mas ele puxou o freio de mão da sua vida, ele fez seu chão abrir com o maior cuidado que ele podia ter. Mas para nós, a gente nunca tem essa certeza de que a gente tá falando do jeito certo. A gente chega em casa e fala, será que eu não podia ter feito melhor? Será que realmente eu fui o delicada do jeito que precisava, mas ao mesmo tempo o delicada sendo forte, né? A gente falou muito ontem das emoções, do quanto a gente pode se envolver, porque às vezes no se emocionar, no acolher aquela paciente de maneira muito calorosa, empática demais, muitas vezes a gente faz aquela paciente perder a segurança na gente, né? Então é uma linha muito tênue. Então ouvir de você que esse momento também foi mais difícil para você, faz a gente entender quanto é difícil para nós, porque realmente é avassalador, né? Sim. Avassalador. Sim. E você tava com um bebê em casa. Isso. Como foi isso? Eu lembro que uma noite, isso é muito forte na minha mente, eu sentada num banquinho, assim, ao lado do berço da minha filha, né? Ela deitada no bercinho, dormindo, eu com a mão entre a grade ali, né? Coloquei a mão segurando no corpinho dela e olhando, lendo o diagnóstico, o laudo. Carcinoma ductal invasivo. E naquele momento eu precisei fazer uma conexão
muito forte com Deus, com o universo, com aquilo que eu acreditava. Então eu tenho essa imagem muito forte, porque eu estava com um bebê no colo e um laudo de um carcinoma ductal invasivo. Então foi difícil. O que foi teu maior medo nessa hora? Em palavras, assim, né? Realmente o maior medo foi de não criá-la, né? De não vê-la crescer, de não educá-la, de não dar a sustentação que a gente sabe que aquele ser tão pequenininho, tão dependente, que até ontem estava mamando no meu seio, talvez não tivesse nem o seio, nem a mãe. Então, isso que foi mais difícil naquele começo. Então, foi aonde eu fiz a grande conexão com Deus, para que eu realmente que ele permitisse. E eu fiz um acordo, digamos assim, com Deus, né? Eu faço minha parte, mas você me ajuda. Você me ajuda também. Porque eu quero ver ela crescer. Eu quero que ela cresça, que você me permita, Senhor, educá-la, vê-la crescer, ser feliz. E eu vou fazer o meu melhor por todas as outras pessoas que eu encontrar na minha vida. Não sei como será, mas você vai me dar forças para isso. Só para dar um spoiler, então, que essa história realmente depois ela vai ajudar muitas mulheres e a gente já vai chegar lá. E Deus cumpriu a parte dele e ela tá cumprindo a dela até hoje. Bom, e quando acabou? A gente falou muito nos episódios anteriores com as outras convidadas, assim, de que existem 2 grandes pontos de dificuldade. Esse momento do diagnóstico inicial, mas também quando acaba o tratamento inicial, né? Que fica aquele período de limbo ali, você vai pouco no médico já, aquela frequência diminui. Qual que foi a sensação quando tudo acabou? Até em termos da tua carreira, porque daí você não quis voltar pro banco. Como que foi isso? Eu voltei. Chegou a voltar? Cheguei a voltar. E o trabalho foi e é muito importante para mim. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, que gostei de trabalhar. Trabalhava muito no banco, me dedicava. Gosto dessa atividade bancária. E então, cerca de 8 ou 9 meses depois do diagnóstico, eu voltei ao banco. Quando tinha finalizado aquela parte inicial toda, né? Já tinha finalizado essa parte inicial, né? Eu fiz uma cirurgia de quadrantectomia, né? Que é a retirada de 1/4, de uma parte, na realidade, da minha mama. Fiz a quimioterapia e radioterapia. Então, feito isso, vem justamente essa coisa. E agora? E agora, então, eu foquei. Eu vi que Deus já estava, então, olhando para mim. Eu disse, já consegui passar pelo tratamento, né? Que foi difícil, foi desafiador. E eu quero aqui registrar a presença e a importância da família, né? Que justamente eu com um bebê no colo, passando por tudo isso, eu não conseguiria sozinha, né? E eu volto, então, para o banco com força total. Nisso, o meu trabalho estava passando por uma série de mudanças, tudo isso, grandes mudanças na rota do trabalho bancário, e eu me dediquei muito, 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 muito. Até que... Calma, não conta ainda. Você estava falando da rede de apoio. Quem você acha que foi mais importante na tua rede de apoio? Neste momento, há 20 anos atrás, a família. A família, sem dúvida. Meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Sem qualquer escala aí de ordem de importância. Os 4 foram essenciais. Então, porque esse começo de tratamento, a gente tem que ser guiada. Eu fui guiada. Então era meu irmão ou minha irmã que agendavam os médicos, que me diziam, olha, amanhã, tal horário, você tem coletar sangue, você vai para a cirurgia, você vai para o anestesista. Então, porque primeiro eu passei pela cirurgia, depois a químio e por último a rádio. Então, se não é essa rede, sim, essa rede e eu tinha um bebê para cuidar. Né? Então, a gente faz
ali um conjunto, a gente faz um acordo. Quer dizer, não é fazer um acordo, mas a coisa flui de tal forma que se não essa rede de apoio familiar, a gente não consegue. Claro que em paralelo, eu tive todos os meus amigos, os parentes, todos os colegas de banco que foram assim, são aqueles que trazem pitadas de esperança. Né? Esse pessoal vem trazendo esperança, quer seja receber isso, uma mensagem, uma cesta com um café da tarde, pequenos mimos que eu fui recebendo. Então, eles de alguma forma se faziam presentes, né? Fosse num telefonema ou fosse numa florzinha deixada na portaria do prédio. A gente falou no episódio 2, quando a gente estava com a Carol e com a Taine, que foram 2 convidadas, a gente falou muito da rede de apoio, de como algumas pessoas não sabem como ajudar, e hoje você está exemplificando uma rede de apoio que ajudou efetivamente, né? Então, agendou exame, se oferecia para ajeitar uma casa, se oferecia para ficar com a bebê um pouquinho para você fazer outra coisa. Então, a gente falou muito de como as pessoas podem ser caminho de bênção, né? Caminho de luz e de realmente ajuda, né? As pessoas ao nosso redor diante desse diagnóstico, mas como as pessoas, às vezes, na intenção de ajudar, elas, no fundo, atrapalham, né? Você teve uma rede de apoio linda e bonita nesse sentido, mas tem muitas mulheres que têm rede de apoio que acaba sendo um caminho, dificultando o caminho dessa mulher, no sentido de ser muito mais opressor e muito menos auxiliador, né? Sim. Então, é muito bom saber que você teve essa linha de cuidado. Mas você sabe que, ao mesmo tempo, só complementando, doutora, ao mesmo tempo eu comecei a aprender a dizer alguns nãos. Porque, de repente, a casa começou a ficar cheia de um jeito que eu tinha que cuidar do café, da bolacha, do bolo para receber A, B, C. Eu disse, peraí, gente. Vocês estão me fazendo trabalhar mais. Exato. Então, eu tive que contornar também. Era uma rede tão bacana que eu tive que dizer alguns nãos para essa rede. E eu aprendi, então, e eles também, essas pessoas à minha volta, a respeitar o meu tempo. E eu dizia, olha, muito obrigada por essa tua ligação, muito obrigada, mas o nosso café vai ficar para daqui uns dias. Você começou a ser... começou a conseguir falar não é difícil, né? Conseguir fazer esse filtro também da rede de apoio importante, isso, né? Porque às vezes as pessoas também querem tanto ajudar, mas não sabem, como você falou, não sabem como fazer. E daí sim, tarefas operacionais, como cuidar da bebê ou ir no supermercado, que efetivamente ajudaria, ninguém se oferece. Às vezes as pessoas não percebem. Eu vou ir tomar um café. Então traga o café, traga a bolacha. Traga o pão de queijo. Traga o pão de queijo, traga tudo que eu entro com a louça. E você lava. Então, já fica a dica aí das visitas para pessoas que estão durante o tratamento, que é assim que a gente ajuda. Daí você estava há quanto tempo que você tinha voltado para o banco? Aí eu voltei... anos que deu? Até que chegou a nova fase. Essa nova fase... Eu voltei a trabalhar em março de 2000, porque a minha história começa em junho do século passado, em 1999, tá? E voltei a trabalhar em março de 2000. Quando foi em abril de 2002... Então, 3 anos depois do teu diagnóstico. 3 anos depois do meu diagnóstico, eu tive realmente uma sensação diferente na minha mama. Eu não visualizei nada, eu não consegui tocar em nada, mas teve um dia que eu me olhei no espelho após o banho e eu olhei para aquela mama, eu disse, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, mas foi assim um sentimento. Então, é aquela coisa da gente observar também algum sinal, a gente se entregar também a esses sinais, né? E eu não era disso. Eu era, como toda boa capricorniana, pão, pão, queijo, queijo, não é,
trabalhadora e tal. E eu, naquele instante, eu observei algo. E fui ao médico, na mesma semana. E cheguei lá, já com, então, o médico oncologista, mastologista, e disse a ele, doutor, eu quero antecipar meus exames. Eu disse, mas por que, Gladys? Não tá na época. Faltam aí muitos meses, né, para você... Não, tem algo errado. Ele disse, mas não tem. Aí ele fez o exame clínico. Gladys, está tudo bem. Eu disse, doutor, eu não abro mão. Eu só saio daqui com a requisição dos exames. Eu quero antecipar. E ele sentiu que não tinha negociação ali. E fui e fiz os exames. Ao fazer uma nova mamografia, apareceu lá uma, digamos assim, uma pontinha, uma cabecinha de alfinete diferente. E eu levei e ele disse, Gladys, vamos ter que investigar. Aquilo, eu senti novamente aquele tremor. Imagine as pernas começando isso. Então, passado apenas 3 anos, eu disse, não é possível. Não é possível. E lá fui eu para uma nova biópsia. E foram daí sim dias de muita apreensão até esperar o resultado dessa biópsia. E teve um determinado dia que a secretária do mandou médico de novo mensagem. Mandou mensagem. Disse, Gladys, o doutor quer conversar com você. Aquilo eu já cheguei no consultório chorando. Porque eu já entendi. Porque eu estava vendo você um filme. Revivendo o que você já tinha acontecido 3 anos antes. Exatamente. Eu estava revendo o filme. Aí, com isso, no que eu entrei, a gente só se olhou. A gente só se olhou e eu entendi tudo. E ele disse no olhar que a gente ia ter que recomeçar. Daí como foi esse começo? Precisou químio de novo? Fez mastectomia? Você sabe que eu quero te dizer, nesse momento eu fiz uma pergunta para o médico. Eu perguntei para ele, por que eu, de novo? Assim como se ele tivesse a resposta, ou eu jogando no médico uma responsabilidade, algo assim, o que você fez de errado que eu tô aqui de novo? Eu acho que foi essa a pergunta. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas, tá? Olha a responsabilidade que a gente joga no médico, gente. O que é isso? E ele disse assim para mim, com muita sabedoria, ele virou para mim e disse, por que não você? Aí eu, opa! Então, uou! Senta, Gladys, senta, que vamos novamente começar. Né? E daí, nesse instante, eu já tinha então, um pouco mais de domínio do assunto. Claro que com o coração estraçalhado, ele disse, Gladys, teremos que fazer então agora uma retirada total, uma mastectomia, retirada provavelmente de linfonodos, e vamos fazer uma grande cirurgia em você. Tá? Então, novamente, vamos voltar a isso nós estávamos, então, em 2002, então, 20 anos. Antes tinha sido 23 anos, então, 20 anos atrás. Uma mastec 20 anos atrás. E, meu Deus, e agora? Né? E, novamente, o meu olhar se volta para minha filha, então, com perto de 4 anos. 5, 4 anos, né? Ela na escolinha e um novo tratamento, então, de quimioterapia. E quando acabou essa fase do tratamento de novo, enfim, você voltou para o banco depois? Na realidade, eu não voltei para o banco. Na realidade, eu não voltei para o banco porque aí aconteceu uma série de características da minha parte profissional e eu não voltei a trabalhar no banco. Tá? E daí, acrescido desse segundo diagnóstico, o INSS entendeu que eu era uma forte paciente, uma aposentadoria prematura, né? E que eu era uma forte
pessoa a não ter uma longa vida. Uhum. Então, nesse momento, eu fui totalmente afastada do meu trabalho profissional por uma aposentadoria antecipada por doença, né? Que também choca. Eu tava Choca porque você estava há 38 anos? Sim, 39? tava com isso, né? Com menos de 40 anos, uma aposentadoria forçada, onde o INSS já estava dizendo assim, não, essa... Né? Essa já Né? deu. Essa já deu, vamos ali fazer um paliativo, né? Dentro do que o Instituto permite, né? E deixa esse assunto quieto, né? E foi realmente muito difícil. Aí entra uma outra característica forte desse momento. Eu estava com uma criança de 4 anos, um laudo novamente de carcinoma ductal invasivo e um pedido de separação. Então, e foi aonde eu pedi humildemente para então um companheiro que não nos abandonasse. Que não abandonasse a mim, mas e principalmente nem a nossa filha. E não aconteceu. Então, esse momento do abandono é muito forte. No primeiro, foi a primeira notícia, o primeiro contato com a doença oncológica. O segundo foi o abandono. Foi a fase mais difícil para você. Foi. E nisso entra, então, de uma forma espetacular, extraordinária, meus pais. Meus pais que me acolheram a mim e a minha filha em casa. Então, eu saio da minha casa e volto para casa dos e seus pais. volto para casa dos meus pais, com a minha filha com 4 anos. Que não, claro, não entendia nada. E aquela mãe passa por uma grande cirurgia, onde eu não podia pegar a minha bebê mais no colo, assim, naquele né? momento inicial. Naquele momento, minha mãe vinha e colocava a criança no meu colo, eu sentada, assim como várias vezes na primeira cirurgia, eu sentada, alguém trazia essa criança de 1 ano e pouco no meu colo. E agora de novo E aos agora 4. de novo aos 4. Então eu não podia erguer. Eu sentava no chão para brincar com os braços ali um pouquinho mais para baixo, com todo aquele cuidado que precisa, então, de uma mastec que é muito forte. Um outro cuidado pós-operatório, né? Muito, muito, muito grande, até porque foi feita a reconstrução com o abdômen. Né? Então, gente, eu tava operada do de cima a baixo. Do pescoço. O TRAN é grande mesmo. Então, onde rodou o músculo, né? Eu não conheço bem isso, mas rodou o músculo e trouxe aquela gordura e o músculo para a mama. Então, eu tava assim, bem... Debilitada. Bem isso. E a vida tem que seguir. Né? E a segunda fase chegou a fazer químio? Fiz e caiu o cabelo de volta? Total. E a filha, nessa fase já maiorzinha? Nessa fase, a minha filha, então, foi muito interessante, porque a escola da minha filha, aqui de Curitiba, a escolinha Ursinho Pimpão, foi, assim, vital. A sensibilidade das professoras, da diretora, eu carequinha, me integrando na escola, porque as crianças, a princípio, começaram a achar estranho. Mas por que a mãe dela é careca? Pense, né? Só pra gente relembrar. Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. E criança estranha. Né? Ela com 4 aninhos, os colegas. E foi feita, inclusive, uma atividade onde eu, carequinha, participei de aulinhas com eles, né? E eu comecei a transformar aquela minha careca... Numa ação, exatamente. A cada dia, a tarefa da minha filha era desenhar uma tatuagem com canetinha. Tá? Ou naquela época tinha uma determinada fábrica de pãezinhos que tinha adesivos.
adesivos. Que vinha adesivo dentro do pacote. Do pacote. O picolé também tinha adesivo. Aquela hora que eu me entrego, né? Porque eu comia muito do pãozinho com adesivo dentro. Aquele picolé na praia que vinha também com a tatuagem. Então, a coisa era comprar aquele pãozinho e o picolé para ter uma tatuagem nova, ou quando não tinha, ela fazia com a caneta. E as crianças começaram, então, foi um amor genuíno. As crianças queriam ver qual era a tatuagem do dia, elas queriam fazer tatuagem em mim. Então, eu ia buscar a minha filha com essa missão, e era o frisson no final da tarde. Eles poderem passar a mão e eu sentada no chão, sentada no parquinho de areia, e eles vinham e tocavam e riam, sabe? Então a gente transformou a tudo dor, isso. Na verdade, que era uma dor naquele momento, transformou numa forma de alegria ali. Para eles, momento, né? Era uma alegria, e para mim era um amor ser tocada por aquelas mãozinhas e integralizar a minha filha com as crianças, sabe? Integralizar as crianças ali, na realidade, integrar a minha filha naquele momento que estava acontecendo. Porque eu lembro quando eu fui raspar o meu cabelo, eu a levei. Por que eu a levei junto no salão? Porque eu não queria que ela me visse sair de um jeito e voltar de outro, radicalmente de outro. Que não fosse chocante, Que fosse chocante. Abrir a porta e cadê a minha mãe? E eu a levei junto. E eu disse, filha, hoje nós duas vamos fazer uma transformação, um corte diferente. E eu lembro que para ela, eu escolhi um cortezinho Chanelzinho, franja, ela com os olhos muito azuis assim. Então foi aquele Chanelzinho de franja, e o meu foi nós duas sentadas olhando para o espelho, uma cabeleireira cuidando dela e a outra cabeleireira com lágrimas, chorando, passando a máquina na minha cabeça, né? E nós dando foco, todas pra nós... tornar aquele momento leve para ela. Leve. E quando ela me olhou assim, eu disse, filha, agora a mamãe vai colocar um lenço. Ela disse, não, mãe, você tá tão linda, careca, Que lindo. vai sem lenço. Gente, que incentivo maior, né? E assim nós saímos de mãos dadas, eu absolutamente careca, voltando há 20 anos atrás, chocando na rua. Tá? Causando ali bem no centro de Curitiba, ali na Travessa Senador Alencar, ali na Rua 15, Boca Maldita. Nós duas andando, e ela linda, maravilhosa com o seu Chanel, e eu careca. Então essa é uma imagem que me vem. Muito bom, sabe, né? Ver como, de certa forma, a dor transforma em uma lembrança que hoje você lembra de uma fase. Que tem muita dor. Eu gosto de falar, a gente falou no primeiro episódio com a Isa, que foi o nosso primeiro episódio que a gente fala desse diagnóstico. A gente não pode romantizar o câncer de mama. Não é para romantizar, mas é para mostrar que, no fundo, você tem lembranças muito doloridas desse momento, que você já compartilhou um pouquinho aqui com a gente, alguns pontos que foram muito difíceis, mas você tem recordações gostosas, até com a tua filha. Sim. De conexão mãe e filha, mesmo diante da dor. Mesmo, né? mesmo. Então, é gostoso ouvir emocionante ouvir essas recordações tuas. Porque... E a gente consegue isso, doutora, com essa rede de apoio. Por que eu falo tanto do meu pai e da minha mãe? Sem desmerecer de jeito nenhum meu irmão e minha irmã, que daí foram novamente para as tarefas operacionais, marcar médico, me levar, ir para cima, para baixo, porque daí você operada, fisioterapia intensa, psicólogos intenso, porque aí eu já tinha mais perdas neste momento. Você já tinha mais dores para curar. Exato, não era só a perda da mama, né? Mas, por exemplo, em casa, eu lembro que eu cheguei e disse para minha mãe, assim, mãe, você cuida dela. Eu te entrego a minha filha, porque eu estava morando com os meus pais, e o pai vai cuidar de mim. Tá? Então, a minha mãe ficou... Você precisava voltar a ser filha. Voltei a ser filha. E uma coisa que me marcou muito, eu tinha muito enjoo.
e não tinham remédios tão Bons como bons tem hoje. como tem hoje, então eram remédios relativamente, digamos, fracos para a pancada da quimioterapia. E eu ajoelhava em frente ao vaso sanitário e o meu pai segurava a minha cabeça. Uhum. Então, essa é uma imagem forte. E do você meu pai. voltou a ser cuidada, né? No Voltei a berço. ser Você cuidada. voltou pro berço. Eu voltei. Então, e quando acontecia isso, que eu tinha que correr para o banheiro, a minha mãe levantava o som da televisão, Ah, tinha esse cuidado de proteger tua de filha. proteger né? a filha. Aham. Ou ela ia para o outro quarto, um pouquinho mais longe, né? Aham. De tal forma que a minha filha não presenciasse. Você aquilo. sofrendo ali naquele Ela não momento, né? precisava ver ou ouvir o que estava acontecendo. Uhum. Então foi uma cumplicidade assim que, ufa, Ainda bem que você tava com eles pertinho, né? ainda bem. E eu queria que você falasse um pouquinho de... O que chegou primeiro, Gladys? Foi o teu projeto social ou o novo diagnóstico? O projeto social. Então fale um pouquinho pra nós de como foi essa transição de carreira e como que chegou Amigas da Mama. Na realidade, assim, no primeiro tratamento, dentro do maior hospital, o grande hospital público aqui de Curitiba, eu observei, justamente porque eu trabalhava em banco, na área financeira, que as pessoas desconheciam muitas coisas. Né? Desinformação. A desinformação, né? Novamente, levando a 23 anos atrás, não tínhamos Google, não tínhamos, né, internet, o celular, acho que nem estava começando, eu estava lá no pager ainda, né? E eu observei, na realidade, minha irmã trabalhando em outro banco, descobriu um caminho, descobriu não, né? Tomou conhecimento de um caminho que era o direito de saque do fundo de garantia para o paciente oncológico. Uhum. E eu disse, nossa, e o fundo de garantia era a grande poupança que nós fazíamos enquanto trabalhadores, né? E eu disse, deixa eu fazer esse processo. E minha irmã, então, me orientou e fomos lá e fizemos. E era um processo muito simples. E o dinheiro vinha mesmo. E vinha mesmo. Eu disse, deixa eu fazer para eu poder começar Testar, a falar. Pra ver se pra realmente testar. vai dar certo, né? Quando eu vi que era possível e que não era nenhum bicho de 7 cabeças, eu disse, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que dividir com essas pessoas, em especial essas pessoas da saúde pública que utilizam o sistema de saúde público e que desconhecem. Que tem esse direito e tá, às vezes, na necessidade daquilo. E Exatamente. E ali foi a primeira grande bandeira, tá? Os direitos do paciente oncológico. Eu lembro que eu fiz em parceria com uma psicóloga que eu conheci também como paciente, não como psicóloga, mas como paciente do hospital, ali fazendo a quimio e rádio. Nós fizemos um pequeno folheto com os direitos básicos do paciente oncológico. Uhum. Saque ao fundo de garantia, pedir auxílio doença, sacar o PIS e PASEP e solicitar o auxílio doença junto ao INSS. Uhum. Tá? E nós começamos a distribuir esse folheto. E eu, com essa minha versatilidade, digamos assim, de conversar, quando eu me vi, eu já estava dando palestras nas salas do hospital. Aí começa o projeto social e essa minha total dedicação. Ai, daqui a pouco eu quero que você fale mais da Amigas da Mama para nós. Mas e quando que chegou o teu terceiro diagnóstico? Aí nós temos um espaço, nós estávamos em 2002, eu comecei então com um novo tratamento, um tratamento que eu tinha que tomar um comprimido diariamente por 5 anos, e tomei por 5 anos, aí... Então foi até 2007 fazendo bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal, exatamente. Tá. E não tinha-se pesquisas naquela época que deveria avançar para 10 anos. Hoje, até onde eu sei, esse medicamento é utilizado já até por 10 anos. Para alguns casos de maior risco, a gente estende para 7 ou 10. Exatamente. Então, 5 anos eu parei. E ali eu disse, os famosos 5 anos, estou de alta.
né? Eu me dei alta, o médico não dá pra gente alta, mas eu me dei alta. E 3 anos depois, eu com uma série de dores no corpo. 2010, então. 2010, estamos em 2010. Eu voltei ao médico e foi solicitado, então o médico solicitou, então, exames mais específicos, então, dos ossos. Para aquela tua queixa. Para aquela minha, para aquelas dores no corpo que eu estava. E ali apareceu. Na realidade, eu fui para um médico ortopedista, porque eu achei que eu estava com bico de papagaio, né? Sabe, a bancária fazendo autodiagnóstico, né? Tá? E quando esse médico, ele teve uma sensibilidade gigantesca, um médico ortopedista, não oncologista, de me dizer que eu estava diante de um novo desafio. Ali, doutora, foi um baque gigantesco, porque eu já estava com 8 anos do segundo tratamento. Então... Você já tinha deixado no passado? Era passado. Eu tinha me dado alta nos 5 anos, né? Então, ali foi muito difícil. Aquilo realmente caiu por terra, tudo. Eu voltei ao diagnóstico de 1999, tá? E novamente eu tive que arrumar forças para retomar a vida. Juntar os cacos. Eu parecia realmente um vaso quebrado em migalhas, jogado no lixo e que daqui a pouco tinha que ser reconstruído. Tá? Foi nesse momento isso. Então, só para a gente contextualizar, né, em palavras, assim, para que fique claro. Então, nesse momento, você abriu um quadro de doença metastática. Metastática. Então, para ossos. Para ossos, exatamente. Então, eu estava com uma metástase óssea. Né? O que tinha sido uma recidiva na mesma mama, quando eu foi 2003, 2002, né? 2002. Eu estava com uma metástase. Então, quer dizer, digamos, em palavras muito simples, a doença tinha caminhado. Espalhou. E isso é aterrorizante. Porque daí é a hora que, quando a gente fala em metástase de maneira geral, né? Você é a prova viva e esse episódio é para isso, pra gente falar de que tem muita vida no cenário metastático, né? Principalmente quando a gente fala em câncer de mama no cenário metastático, mas a gente vive também tabus falou em metástase, falou em quanto tempo. Aí sim, aquela pergunta de 1999 vem, né? Quanto tempo? Você chegou a perguntar isso pro seu oncologista? Sabe que dessa vez não. O que eu tive medo é essa coisa do espalhou. Mas aí eu queria já muito pé no chão, muito racional. Eu queria saber onde estava, como estava, do jeito que estava. Tá? Aí eu já quis mapear tudo. Aí eu puxei o tratamento para mim. Tomou as rédeas. Tomei as rédeas. Bem isso. Eu disse, eu quero saber o tamanho do desafio, o tamanho do inimigo que eu vou ter que enfrentar. Porque antes ele estava só na mama e agora ele estava nos ossos. E ossos a gente tem de ponta a ponta, né? Então foi esse mapeamento e essa puxada das rédeas para mim é que lá fui eu para uma sequência de 7 anos de tratamento sem respiro. Foi de 2010 a 2017. Foi um tratamento assim, sem acompanhamento sem pausa. Mas aí a gente faz uma sintonia que você precisa ter com seu médico, o médico para te empurrar, você para aceitar as orientações do médico e confiar. É um encaixe que precisa ter para que você possa enfrentar. A gente falou em um dos episódios a importância desse vínculo com o especialista. Isso. Né? Eu acho que a mulher, ela precisa se empoderar de informações, entender o tratamento. Tem dúvida, ela tem que levar para o especialista. Fala, me mostra qual artigo que fala isso. Me mostra onde que eu encontro isso para ler, que eu quero ler também. Mas dentro desse contexto todo, que ela tem que sim levantar dúvidas, pontos, ponderações que ela tem que fazer do tratamento, ela precisa confiar na equipe dela.
achar alguém, uma equipe que ela confie, que ela acredite, que ela se sinta segura e gerar esse vínculo mesmo e ir. Porque eu acho que é aí que mora a segurança e a estabilidade de um tratamento, né? Do entender a hora de mudar, na hora de mudar uma medicação, mudar uma dose, entender se aquilo está funcionando para aquela paciente, né? E trazer principalmente segurança do ponto de vista oncológico, de dar melhores resultados. E precisa mesmo, porque para o paciente, quando o médico muda o tratamento, a gente diz assim, pensa com seus botões, não está dando certo. Não está sendo legal. Ou a cada resultado de exame, precisamos fazer uma bateria nova de exames para mensurar se o tratamento está no caminho correto. Você precisa acreditar que o médico está com você e ele também está tentando achar o melhor caminho. A cada resposta que o tratamento dá, seja positiva ou não, o médico vai fazendo os ajustes. E você, enquanto paciente, tem que confiar no médico que ele precisa fazer esses ajustes. Ele não está falhando. Ele está fazendo ajustes no tratamento, porque a doença caminhou para frente ou para trás. Então, ele aumenta a dose ou ele diminui. Ou eventualmente troca, né? Exato. E troca. Poxa, não deu certo isso, vamos tentar aquilo. E nos bastidores, nós temos os pesquisadores, os cientistas, os laboratórios fazendo 1000 experiências, 1000 pesquisas, a indústria lançando novos medicamentos justamente por conta dessa necessidade de manter e encaminhar, né? De encaminhar. Então, ao mesmo tempo que você está tomando um determinado remédio, você está rezando para que algum cientista esteja nesse momento encontrando algo novo, a evolução daquilo, né? Porque tudo passa por evolução. Mas, doutora, é uma tomada de consciência de tudo. Então, quando você fala muito bem da mulher se empoderar, é isso que a gente precisa. É saber como é esse tratamento, é conhecer essa equipe médica multidisciplinar, essa equipe multidisciplinar. Tá? Porque ali entra nutricionista, psicólogo, oncologista, ortopedista, fisioterapeuta, psiquiatra. Quer dizer, são vários Ninguém profissionais. trabalha sozinha. Eu sempre falo que a oncologia não se faz sozinha. Então... E se não é, e eu ressalto isso, não é só o médico oncologista que está à frente. Tá? Se não é essa equipe, eu não estaria aqui. Tá? E é uma equipe que te abraça, que te entende. Então, a gente vai conseguindo superar. E hoje você tem 12 anos de metástase estável. Estável. E super vivo aqui, esbanjando vida, alegria com a gente. E por isso que eu falei pra você, quando você chegou, que esse episódio ia ser muito especial, porque eu acho que quebra tabus, quebra a ideia que as pessoas têm de que ser metastático quer dizer o fim da linha, e não é. E não é. Né? Não é. Pode ter desfechos, né? Sim, vai ter, cada caso vai ser um, mas a gente tem um cenário, principalmente no contexto de cenário de câncer de mama metastático, cada vez mais evolução da tecnologia, cada vez mais a gente fala em controle de doença, a ponto até vim de um simpósio esse fim de semana, que passou agora, final de setembro, que a gente falou, teve uma aula, será que estamos já falando em cura no cenário metastático? Olha. Foi uma aula que trouxe à luz alguns avanços recentes da tecnologia Uau. E que a gente começa a falar, será que a gente não está curando essas pacientes? Né? Que é o que a gente poderia, diante do teu caso, olhar para você e falar, tá estável, tá bem? Pode voltar a avançar, pode ter um novo foco, pode ter algo novo, pode até ter, mas pode entrar com uma nova medicação. Será que a gente não está conseguindo tornar, e é isso que a gente fala, na verdade, não é nem conseguindo tornar, já é, né? O câncer de mama uma doença crônica. Que é o cuidado para sempre, na verdade. Essa sua fala é perfeita, porque eu entendo que eu saí de uma situação aguda, não sei como falar, talvez grave, para uma situação crônica. Como outras patologias. Como pressão alta, como diabetes. Exato. Hoje eu faço meu controle de uma forma regular e tranquila.
Né? E veja, eu estou há 5 anos sem nenhum medicamento oncológico. Mas um detalhe, o meu catéter continua implantado. Ah, você tá com catéter aí. Estou com catéter há 12 anos. O meu atual médico, desde então, lá de 2010, ele ainda não se sentiu confortável De tirar. de tirar o catéter. Então, ao mesmo tempo, tem uma simbologia nisso. Eu acho que o doutor está querendo dizer assim, Gladys, lembre-se, tá? Lembre-se de cuidar de você. Porque a cada 30, 40 dias eu preciso ir fazer a limpeza do catéter. Né? Então, do jeito que eu sou, doutora, se eu não tenho alguma coisinha para me dar uma beliscada de vez em quando, eu acho que eu uma ia... vez por ano, 2 lá. Então, a cada 40 dias... É como se fosse uma consciência, né? Uma consciência. Então, eu já disse para ele, doutor, vamos tirar. Então, ele disse, deixa quieto. Continue a cada 30, 40 dias fazendo a tua limpeza, que tá tudo certo, Gladys. E com isso já são 12 anos de amizade aqui com o meu bichinho aqui. É muito bom. Você é essa representação aí de muita vida, né? O nome do seu episódio vai ser Metastática, sim, mas muito viva. Obrigada. Amei! E é isso, porque é isso que você acabou de falar. Acho que é isso que as pessoas vão ver nesse episódio. Pra gente entrar aí pra reta final da nossa conversa, eu queria muito que você falasse, então, você já falou da tua carreira, da transição, do volta pro banco, depois acabou sendo forçadamente aposentada, falou desse projeto que você veio com a ideia se uniu com uma psicóloga, começaram a trabalhar no auxílio dessa identificação dos direitos do paciente oncológico num contexto de muitos anos atrás, que hoje se fala muito disso, mas há muitos anos atrás era algo que as pessoas nem sabiam que tinham esse direito. E quando que chegou o Amigas da Mama efetivamente? Então, a partir do momento que eu me vi afastada do trabalho, eu lembrei daquele primeiro acordo lá com a minha filha no berço. Com Deus, que eu tentaria fazer o meu melhor, de alguma forma. E então, a Amigas da Mama já estava presente, sempre esteve presente na minha vida, mas eu consegui, então, poder me dedicar um pouco mais. E Amigas da Mama, então, vem para trazer toda essa experiência, puxando pelos direitos, como eu disse, a primeira bandeira, né? Mas para fazermos esse acolhimento e mostrarmos vida, que é o que a gente mais faz, através dos serviços voluntários que a gente presta. E são 20 e tantos anos de existência, que começou de uma maneira muito informal, eu e essa minha amiga Vera indo tomar um café juntas, daqui a pouco nós já estávamos tomando um café em casa, daqui a pouco a gente já era a sala de jantar e a sala de visita, daqui a pouco a gente já estava no salão de festas e o salão paroquial, né? E o grupo, isso para representar o crescimento do grupo, né? E hoje nós atendemos assim uma quantidade gigante de mulheres. Só para eu contextualizar, o Amigas da Mama é uma ONG de Curitiba que presta serviço assistencial e social para mulheres com diagnóstico de câncer de mama. Quem é de Curitiba, eu super incentivo a conhecer. Doação de cabelos e tudo. A última vez que eu fui lá, que faz recente, né? Acho que tem poucos meses. Eu tive a oportunidade de conhecer efetivamente presencial, que eu nunca tinha ido. E elas têm uma fábrica de perucas com cabelo natural lá, que as próprias pacientes aprenderam a costurar e fazem as perucas. Então, nesse contexto todo que vocês trabalham assim, vocês recebem as pacientes lá todos os dias? Todos os dias, e nós as chamamos de assistidas, porque paciente é do médico. Para mim, Então, para nós, elas são assistidas. E nós, enquanto voluntárias, porque existe um segmento das assistidas e das voluntárias. Enquanto você é assistida, você não é voluntária. Você só pode ser voluntária quando você finaliza. Porque é um momento que ela tem que ter o foco nela e não auxiliar o próximo. Então, a gente
A gente legal. sabe, deixa isso bem claro. Ah, mas eu quero ajudar. Você vai ajudar No tempo sim, certo. no tempo certo. Nesse momento você vai receber. Né? Então nós auxiliamos, nós as recebemos e entendemos qual é a demanda que ela tem. Se ela precisa de uma orientação com uma psicóloga, com um advogado, se ela precisa de uma fisioterapia, se ela quer uma peruca, lenços, toucas, cachecol, chapéu. Tem sala de maquiagem Tem lá, sala né? de maquiagem, um abraço ou tomar um café. Que tem café lá Todo dia à tarde tem um café à mesa com o que nós tivermos, que será principalmente o nosso amor, o nosso carinho, o nosso olhar, o nosso bem-querer. E ali saem conversas incríveis, incríveis. Amores, amizades de uma vida. Tenho amigas, então, desde então, que se formaram ali naquela hora do cafezinho. Eu sou fã do trabalho de vocês sabem disso, né? E eu quero no final que você fale um pouquinho. Na verdade, você pode até falar agora, que depois a gente finaliza de outra forma. Como que as pessoas podem ajudar o Amigas da Mama como ONG, com doações ou auxílio, ou ser voluntária, quem quiser. Isso. Então, nós temos, justamente com essa separação, nós sempre precisamos de voluntários. E voluntária, assim, mas eu não sei maquiar. Não tem problema. Com certeza você sabe colocar fichas em ordem alfabética, né? Então, nós precisamos de pessoas na área administrativa, nós precisamos de psicólogas, nós precisamos de uma designer, nós precisamos de uma pessoa, uma organizer. Então, a sua melhor aptidão, com certeza, vai ter função. Tá? Outras formas que você pode auxiliar, por exemplo, é doando a sua nota fiscal sem CPF para a Associação das Amigas da Mama através do programa Nota Paraná. Então, existe um aplicativo onde você, de posse da sua notinha, faz a leitura do QR Code e aquele centavinho, né, vai para a Amigas da Mama. Então, é de centavo em centavo que nos ajuda a pagar o aluguel, a água, a luz, o telefone, o pó de café. Que tem todo dia lá. Que tem todo dia. Doações de existe nós temos um projeto que se chama Crie Mais Um e Doe. Vamos dizer que você seja uma artesã, que você saiba fazer bico de crochê num pano de prato. Faça um bico de crochê lindo num pano de prato e doe aquela peça para um bazar que nós fazemos normalmente uma vez por ano, porque nós não temos volume para fazer mais vezes, né? Mas então aquele artesão, eu sei pintar uma caixinha, eu sei fazer um arranjo de flores permanentes, eu sei, enfim, o que a pessoa souber fazer será muito bem-vindo recebermos isso como uma doação que irá para um bazar, que irá arrecadar recursos para a instituição. Assim como nós aceitamos doações e precisamos de doações de itens de higiene pessoal. Sabonete, pasta de dente, vocês, inclusive, escova, encaminham para os hospitais, né? Tudo. Nós ficamos com uma pequena quantidade na instituição para doar pessoalmente, mas o grande canal é a distribuição através dos hospitais, onde nós encaminhamos para as assistentes sociais e psicólogas, porque hoje nós não fazemos mais a entrega pessoal desde a pandemia, por conta da saúde de todos. Então, nós encaminhamos para a líder dentro do hospital que fará o melhor encaminhamento. Então, itens de higiene pessoal, chinelos de borracha, do tipo Havaianas, né? Mas então, só para entender o que seria esse chinelo de borracha, que é importante para um paciente que está internado, porque já facilita para ele tomar banho, já seca, já higieniza e está pronto para um novo uso, diferente de um chinelinho de tecido que ele guarde para usar em casa. E muitas pessoas vêm do interior totalmente desprovidas, né? De uma escova de dente ou de um chinelo de borracha. Uma meia. Principalmente agora no frio. No frio. Um squeeze para água. Nós fizemos uma campanha durante a pandemia. Faz uns 2 anos, né? A campanha do squeeze, do squeeze. O nosso objetivo, doutor, era arrecadarmos 100 squeezes, porque os hospitais tiveram que recolher os bebedouros, né? Tudo isso.
nós arrecadamos mais de 2.000 squeeze. Foi só assim, a comunidade responde muito, com velocidade, porque, graças a Deus, a Associação Amigas da Mama conseguiu um conceito dentro da sociedade e eles confiam. Sim, que um carinho, né? Curitibano ama o Amigas da Mama. O que chega lá será entregue e repassado a quem precisa. Então, já fica aqui, depois a gente vai colocar os detalhes do Amigas da Mama no vídeo também. Ai, que pra bom. quem estiver nos assistindo no Agradeço. YouTube, quem tá no Spotify, depois a gente coloca também nas legendas aí pra todo mundo ter acesso. Voltando a falar de você e pra nossa reta final aqui, sobre essa muita vida que há e que a gente pôde falar. A gente vai chegar na fase final aqui do podcast, que é o momento em que eu faço perguntas e respostas rápidas. Uau! Vamos ver se eu vou conseguir. Frase, pra você nos responder, assim, algumas coisas sobre você. Tá? Ok. Um medo. A morte. O que o câncer significa pra você? Crescimento. Crescimento. Carreira. Uma nova identificação, uma nova carreira, um novo objetivo. Qual o seu maior sonho? Olha, que todo paciente oncológico exerça o seu direito. Sabe que quase todo mundo falou a mesma coisa? Agora, de alguma forma, que o sonho mesmo é que a oncologia, que a gente quebre esses tabus e que chegue informação e que o paciente consiga atingir, né, alcançar todos esses pontos assim que são importantes para o desenvolvimento. Posso falar mais um desejo? Pode. Que mudem a palavra câncer. Deem um novo significado. Significado, mas para nós, enquanto leigos, que mudem o nome dessa palavra câncer, dessa doença oncológica. Porque ela não é mais assim como era há 20 anos atrás. Mas precisa quebrar o tabu. Quebrar o tabu. Tá? Então, mudem, por favor. Tá? E mais um desejo. Pode. Você tem todos os desejos aqui. Muito obrigada. Não usem a palavra sobrevida para nós leigos. Talvez esse seja um termo médico. Eu acredito que seja. Use termos científicos, né? Use entre vocês. Mas para nós é vida. É sobre a vida. Sobre a vida. Perfeito. Eu quero falar com você sobre a tua nova vida. Gladys, muito bom ter você aqui. Deixa a sua mensagem final para nós. A minha mensagem final é assim, é de força, é de realização, é de esperança, é de muito amor ao próximo. É muito amor ao próximo. A gente trabalha enquanto voluntária, assim, de forma alucinada. Eu acho que eu trabalho mais hoje do que quando eu trabalhava no banco. Mas é simplesmente amor. É por amor. E sempre, sempre agradecendo a Deus por cada dia que Ele permite cada uma de nós, paciente oncológica, viver. Muito obrigada por você estar aqui. Você é representação de vida para nós. Eu tenho certeza que esse episódio vai por muitos anos perdurar lá nos canais que a gente vai divulgar e vai com certeza ser acalento para muitas vidas. Tanto que chegam num diagnóstico a primeira vez, quanto que chegam num diagnóstico de novo, ou que vão em algum momento descobrir um foco fora da mama, né? Que a gente chama de metástase, que tem todo esse tabu em volta, mas que você é esse exemplo de muita vida que tem aqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo Amigas da Mama, pela sua dedicação. Muitas pessoas, quando passam por dores, que na verdade você tá ainda vivendo a sua dor, né? Sim. Você tá muitos anos metastática, mas isso já é quase para você. A sua doença crônica, e você tem levado isso, mas no fundo nunca deixou de ser sua dor. Não. Mas você colocou ela no bolso e escolheu servir outras mulheres, né? Então, você tá cumprindo a promessa que você fez com Deus, né? E Ele tem honrado a sua vida também, porque você tá aí cheia de vida para nós. Eu coloquei a minha dor, doutora, numa bolsa muito bonita, muito colorida.
muito florida e perfumada. E é assim que eu carrego essa dor. Numa bolsa muito chique. Então eu tenho que te dizer que tá dando super certo, porque é exatamente isso que eu vejo. Ai, que Tá bom, bom? doutora. Obrigada. É assim que a gente finaliza mais um episódio do nosso podcast sobre muita vida.